hoje ainda, depois da gente conversar com nossos convidados, eu queria conversar com você e com você que está nos ouvindo também, sobre voltar aqui às minhas origens no programa, falando um pouquinho de internacional, mas é um internacional muito relacionado com a gente, que é a perspectiva de assinatura nos próximos dias do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. E aí eu me sinto muito confortável, muito tranquilo para falar, porque essa é a minha área de especialização, não só o direito internacional, como o direito internacional econômico direito internacional do comércio. Então, é importantíssimo, é gravíssimo o que está para acontecer, e eu vou ter que repetir mais uma vez aquele chamamento, mas agora em caráter urgentíssimo, à presidente Dilma Rousseff, Wellington. Você falava ainda agora sobre que a gente fala com muitas pessoas e algumas, né, damos conselhos. Eu queria, antes de encerrar o programa, falar aquilo que eu falei na abertura, me dirija mais uma vez à presidente Dilma, mas não, eu não tenho a arrogância de querer dar conselho a ela. Eu faço um pedido, eu imploro, presidente Dilma Rousseff, com relação, eu falava, que uma ameaça gravíssima à soberania, de efeitos deletérios, assim, duradouros para a nossa soberania e para a nossa independência e o projeto autônomo de desenvolvimento está prestes a ocorrer. Nós temos a notícia agora de que no início de dezembro, salvo engano, no dia 10 de dezembro, de 10 a 14 de dezembro, haverá em Buenos Aires uma reunião de representantes do Mercosul e da União Europeia para assinar um tratado de livre comércio entre a União Europeia e entre o Mercosul, que é mais danoso e mais aviltante, mais lesivo à soberania e à ideia de desenvolvimento autônomo do Brasil do que a ALCA, que era aquele com os Estados Unidos. É mais agressivo ainda, ele vai além do que a ALCA previa. Eles estão se aproveitando de um momento em que a direita tomou o poder em todos os países do Cone Sul. A Venezuela está suspensa, a direita golpista tomou o poder no Brasil, na Argentina tem o Macri, no Paraguai também é um presidente de direita, e o Uruguai não tem interesse, porque o Uruguai não tem indústria. O Uruguai é um país que exporta commodities, não tem a ambição de desenvolver uma indústria. Então, ele mesmo já tinha, no passado, cogitado fazer um tratado bilateral de livre comércio com os Estados Unidos, ia até pedir autorização aos membros do Mercosul para fazer isso. Acabou, depois, entrando o Mujica e desistindo desse projeto. Mas o Uruguai não vai se opor a isso, embora tenha uma esquerda presente lá. Essa questão é fundamental. E aí vai o meu apelo à presidente Dilma Rousseff. Embora seja verdade o que você disse, Wellington, que o referendo revogatório vai desfazer isso, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de argumentos jurídicos para fortalecer essa batalha, até mesmo no plano internacional. E eu separei aqui para falar muito brevemente o seguinte. Nas etapas, quando a gente tem negociação de tratado internacional, ele primeiro é negociado, então ele vem sendo negociado aí secretamente há meses, se não anos, né, não desde o ano passado, pelos golpistas com os europeus malandros, que sabem que tem um governo que quer vender o interesse nacional num leilão na Bacia das Almas. Os europeus que pagam, né, de defensores da democracia e dos direitos humanos estão se valendo de uma quadrilha no poder para conseguir o que eles não conseguiam quando havia no Brasil um governo que defendia os interesses do Brasil e dos brasileiros. Então, eles vêm negociando aí secretamente, vão assinar esse tratado agora, em dezembro, e depois disso ele vai seguir para aprovação do Congresso e ratificação. E por que eu estou fazendo um apelo à presidente Dilma Rousseff mais uma vez? Porque existe um tratado que regula as regras para os tratados, o direito dos tratados, que se chama Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essa Convenção de Viena ela foi assinada e ratificada pelo Brasil, ela vale no Brasil. E todos os outros países reconhecem e é a regra do direito internacional. O que diz a Convenção de Viena? Ela diz que, no seu artigo 46, que se houver um vício no consentimento do país ao tratado, por uma violação da lei nacional com relação à competência, quem pode e quem não pode assinar o tratado, pode-se alegar que esse tratado não vincula, não obriga o país que assinou. E é exatamente a situação que a gente tem aqui. Dilma Rousseff é a presidente legítima do Brasil, a presidente cujo afastamento ainda está sub júdice, ainda pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Teoricamente, ela poderia ser restituída ao poder amanhã. Então, há uma incerteza jurídica e nós, no referendo revogatório com a eleição, vamos consagrar, com apoio da cidadania brasileira, que esse governo era ilegítimo, ilegal, inconstitucional. Mas seria muito importante que a presidente Dilma Rousseff, como na qualidade de presidente eleita,
cuja destituição ainda está sob júdice, se pronunciasse oficialmente, notificasse os representantes desses países da União Europeia sobre essa situação, sobre a sua pretensão contrária a esse governo, mostrando que ainda não há uma configuração, uma consolidação desse quadro internamente, porque ela seria a pessoa com autoridade, com legitimidade, direito para negociar e assinar tratado. Não quem está aí, quem usurpou o poder. Então, é importante, Wellington, que ela formalize isso, assine um documento, fale a imprensa estrangeira e notifique esses países, para que a gente tenha mais um argumento, porque depois, caso esse tratado seja ratificado, ele passe a produzir efeitos no plano internacional, responsabilidade internacional. E esses tratados, Wellington, eles são safados, que tem cláusula no final que fala o seguinte, que se a pessoa quiser depois cancelar, rescindir, o termo em direito se fala denúncia do tratado, que ele ainda vai valer por mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Então a gente tem que caracterizar que ele nunca valeu. Então é importante que a presidente Dilma entre nessa luta, seja o nosso rosto, não só do referendo revogatório, mas nessa questão internacional desses tratados, Wellington. Porque só para terminar, você sabe que esses tratados, os atuais, eles têm uma coisa gravíssima, que é a instituição de tribunais privados internacionais para julgar quando houver uma disputa entre o governo e uma multinacional estrangeira. Elas não vão mais decidir no judiciário brasileiro, não. Vai ser um tribunal internacional com árbitros escolhidos, inclusive alguns indicados pela própria empresa, para definir, e aí o país fica obrigado a pagar indenizações. A gente tem casos organizados, algumas dessas cortes, pelo Banco Mundial, então você já sabe qual é a ideologia que prevalece nesse meio. Isso é gravíssimo. O Brasil nunca teve, nunca tinha ratificado tratados que previam esse tipo de coisa. O Brasil é famoso por ser contrário a isso, e com certeza esse tratado, embora seja secreto, a gente pode ter quase certeza que numa das cláusulas, que a União Europeia exige isso de todos os parceiros a quem ela impõe esses tratados lesivos, vai ser a autorização para resolver disputa entre empresas estrangeiras e o governo através de tribunais internacionais privados, Wellington. Então, você imagina a lesão que vai ser, né? Vai perder sempre, vai pagar sempre centenas de milhões, quando não bilhões de dólares, Wellington. Um abraço, Rômulo. Obrigado por hoje. Wellington, só quero deixar um recado para as pessoas. Aquela questão que eu falava ainda agora do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia e a possibilidade de haver a instituição de tribunais privados para decidir quando houver disputa entre as empresas estrangeiras e o governo brasileiro, e não mais a justiça brasileira decidindo, ou seja, um ataque frontal à soberania definitivo. Você sabe que esse tema desses tribunais foi o objeto de uma longa reportagem, quase um documentário da televisão francesa, numa coincidência trágica, né? Na televisão francesa, há umas 2 semanas. Eu salvei esse arquivo, eu vou subir ele está em francês sem legendas. E aí eu faço um apelo a você que está nos ouvindo aí, que sabe francês, que puder ajudar para a gente dividir e fazer a legendagem desse vídeo, para massificar, para as pessoas saberem o que eles estão tramando para o Brasil já agora no início de dezembro, Wellington. Então, mais tarde, eu estou subindo esse vídeo, mais tarde, e peço ajuda aí para os nossos amigos que sabem francês para legendá-lo.